Salve, salve galera! Como vocês estão? André Costa na área. Gente, olha só, quando eu conheci Pablo Marçal, foi uma coisa de louco. Olha só, primeira vez que eu fiquei sabendo Pablo Marçal foi um vídeo com o jargão dele, né? Vá cuidar da sua vida. Eu falei, por que esse cara pra mandar eu cuidar da minha vida, né? Fiquei pensando, puxa vida, quem é esse cara, né? Com que autoridade ele faz isso, né? É tipo os fariseus indagando Jesus, né? Com que autoridade ele opera tantos milagres? E aí eu vi o vídeo do Pablo Marçal, curiosidade mesmo, tá? E vi que aquele cara, ele não tem medo, ele é disruptivo de tal ponto que Pablo Marçal não tem medo de entregar as coisas, ele entrega mesmo, sabe? E temente a Deus, né? Mas ele faz umas coisas que eu, sinceramente, no começo eu assustava, né? E antes de eu conhecer Pablo Marçal, eu pensava assim, pô, mas que cara mais cara mais difícil, né, de lidar, deve ser, né? Cara duro, o cara fala as coisas, não tá nem aí, e sabe, cada um que se achar ruim, acha ruim, se não achou ruim já era. Ele não se preocupa em ser simpático, ele não se preocupa em... Foi a impressão que eu tive, tá, gente? Ele não se preocupa em ser simpático, não se preocupa em agradar as pessoas, ele não tá nem pra nada. Fala e tá tudo certo, e é isso mesmo, e quem quiser ouvir, que beleza. Quem não quiser, não tô nem aí, né? Mas, aos poucos, eu fui vendo o Pablo Marçal e fui acompanhando, porque é impossível, gente, assim, você ver um camarada tão disruptivo, tão bem resolvido, e você, no primeiro momento, você acha o cara arrogante, acha o cara, sabe, é muito tupetudo, né, e quer saber de tudo, e aquela coisa toda, e manda você cuidar da sua vida, sai do caixão, enfim, né. E aí você fica pensando assim, cara, esse cara é muito autoritário para falar um negócio desse, mas quando você para poder ouvir o que ele tem para colocar, o conteúdo que esse cara tem, o que esse cara gera, gente, é impressionante o que Pablo Marçal faz e como que o trabalho dele é feito. E eu comecei a ficar mais curioso ainda para entender o método IP, que é um método também de disrupção, é um método de quebra de medo, onde você vai se ativar, né? É um negócio muito louco, muito doido mesmo, né? E eu fiquei mais interessado ainda com o Pablo Marçal, porque eu já seguia Thiago Fonseca, sou fã do Thiago Fonseca, né? Já segui o Kaiser, sou fã do Kaiser. E teve um dia que eu vi um vídeo dos três reunidos com o Zanon, Reinaldo Zanon, que é outro cara que eu sou fã, um cara de franquias, né? Eu tô querendo transformar a Mais Brasil numa franquia, querendo franquear Mais Brasil, e eu já sigo o Zanon. E eu não sabia, sinceramente, que o Zanon... eu sabia que ele era dono de uma das maiores franqueadoras do Brasil, mas eu não sabia que o Zanon, ele era um cara que atuava à frente das linhas de franchise, né? Ajudava as pessoas a fazer franchise. E eu aprendi uma coisa muito interessante. Águia voa com águia. Gravei até um vídeo falando sobre isso, né? E esses três caras, esses quatro fenômenos juntos, gente, é quase que inacreditável. Você vê Pablo Marçal, você vê Thiago Fonseca, você vê Reinaldo Zanon e você vê o Shirleyson Kaiser, tudo junto. E você sabe quem foi misturado no meio dessa turma aí, depois eu vi? Thiago Nigro, Primo Rico. É uma tropa de elite violenta que vale a pena ser seguida, vale a pena ouvir. Então você que não conhece Pablo Marçal, mas fica fazendo críticas do Pablo Marçal, primeiro eu vou te dizer uma coisa. Não cometa o mesmo erro que eu cometi, pré-julgando as pessoas, né? Eu não saí gravando vídeo, eu não saí falando nada de ninguém, eu não saí conversando nada sobre ninguém, eu não saí divulgando informação de ninguém, mas eu guardava para mim mesmo as impressões erradas que eu tinha em relação às pessoas, né? Principalmente em relação ao Pablo. Eu não conhecia o Pablo, né? Não sabia quem era o Pablo. Então, quando eu parei para ouvir, eu dei essa chance para poder ouvir o Pablo e para poder entender quem é o Pablo. Eu esqueci, o carro estaciona sozinho, era para ele ter ligado o negócio para ele estacionar aqui. Acabei fazendo uma manobra.
Então eu comecei a dar uma... Aí eu entendi que vale a pena demais para você não pecar, não cometer os erros que eu cometi, por exemplo, prejulgando as pessoas, né? Então eu pensei, cara, ao invés de eu julgar as pessoas, por que eu não dou a chance de poder conhecer essas pessoas, saber quem são essas pessoas e o que pode ser aprendido com essas pessoas, né? E o meu caminho de disrupção, não que veio a partir dessas pessoas, eu já era disruptivo antes de conhecer esses caras. Mas assim, quantos drives que foram abertos depois que eu comecei a seguir Pablo Marçal, depois que eu comecei a ouvir o Pablo Marçal, comecei a entender o que ele fala, o que ele faz, o que ele ensina, o que ele prega, né? A missão e o propósito de vida dele. E aí veio para mim, caiu uma ficha muito grande. Os meus treinamentos, por exemplo, eles são caros, né? Eu sabia defender o meu treinamento do seguinte ponto de vista. Bom, meu treinamento é caro porque eu entrego muito valor, porque eu entrego muito resultado e tudo mais. E teve os haters, né? Haters é aqueles caras que te criticam, né? Aquelas pessoas que te ajudam. Eles não sabem não, mas eles são consultores gratuitos, né? Eles investem o tempo e energia deles de graça para te ajudar a melhorar, né? Aí um hater falou para mim assim: que nada, cara, balela, porque a minha mensagem que eu prego é o seguinte: como me aposentei antes dos 40, né? Aposentado é o seguinte: é você se tornar financeiramente independente antes dos 40 anos, né? Então eu tinha minha independência financeira aos 38. E aí eu montei um treinamento onde eu ensino as pessoas como elas conseguem se aposentar antes dos 40 anos. Fazer o que eu fiz, né? Trilhar os passos que eu trilhei. Um mentor, ele já segue um caminho, e ele sabe o caminho, né, que deve ser seguido, as pedras que você tem que pisar para você não cair, e ele vai te guiar. É um guia, é uma pessoa que vai te conduzir para o sucesso. E aí, eu, seguindo o Pablo Marçal, na verdade, né, eu entendi uma coisa muito forte. Um hater falou para mim assim, pô, cara, que aposentado que nada, você tá trabalhando, né? Isso não é se aposentar porque você tá trabalhando aí. Aí eu pensei assim, falei, cara, é verdade, eu tô trabalhando, mas eu tô trabalhando no que eu gosto, no que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quiser. Eu tenho liberdade de escolher, né? E esse trabalho acaba se tornando uma diversão, né? Aí, beleza. Aí outro hater me falou assim, cara, mas se você não precisa do dinheiro, por que você não ensina de graça? E aí caiu essa ficha, cara, depois que comecei a seguir Pablo Marçal. Ele não falou isso que eu vou falar agora em momento algum, tá? Isso foi uma ficha que caiu, depois eu comecei a seguir ele, eu comecei a enxergar a Bíblia de uma forma diferente. Eu comecei a colocar a Bíblia pelo avesso, eu comecei a ver coisas diferentes na Bíblia e automaticamente o nosso conhecimento começa a crescer, começa a ampliar. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz assim: não dê pérola aos porcos, e nem o que é sagrado aos cães. Aí, cara, quando eu li isso aí, eu pensei assim, caraca, velho, tá aí. Tá aí. Eu não dou meu curso de graça porque eu não sou desobediente à Bíblia. A Bíblia diz, não dê pérola aos porcos e nem o que é sagrado aos cães. Então eu não vou dar minhas pérolas aos porcos, né? Quer dizer, então, André, que você der de graça, quem receber de graça, quer dizer que ele é porco? Não foi eu que falei, é a Bíblia que falou. Por quê? Quem valoriza o que é de graça? Quem valoriza o que você trabalhou anos a fio? Gente, eu levei 18 anos para poder conquistar e passar para pessoas em poucos meses o que eu levei 18 anos para aprender. Eu passo sei lá, 1 mês e meio, 2 meses no máximo. Se a pessoa se dedicar bem, ela consegue fazer o meu treinamento, ela consegue fazer o treinamento Finanças em Alta Performance e consegue aplicar exatamente o que eu apliquei, né? Para ela poder se tornar também, ter a liberdade financeira dela. E eu pensei assim, falei, cara, é verdade, eu vou pegar 18 anos que eu consolidei dentro de um treinamento maravilhoso, muito legal, eu vendo esse treinamento por R$3.800, eu vou entregar esse treinamento de graça, cara. Eu poderia fazer de graça? Poderia. Sabe por quê? Porque, gente, é gostoso demais, é propósito, é o que eu gosto de fazer, eu amo fazer, eu faria de graça. Sabe por que eu não faço de graça? Porque as pessoas não vão valorizar, é dar pérola aos porcos, eu estaria sendo desobediente com a palavra de Deus. Se você não entendeu absolutamente nada que eu falei aqui, reveja esse vídeo 1 milhão de vezes. Depois veja de novo o Pablo Marçal, entenda, e depois você lê a Bíblia. Aí depois você fazer essas 3 coisas, se você não entender nada aqui, depois você fazer essas 3 coisas, aí sim você faz a sua crítica, ok? E se você é um hater e tá me vendo, tá me assistindo, tá me ouvindo, cara, beijo no seu coração, muito obrigado, gratidão pela sua vida, por você existir, porque vocês haters nos tornam mais disruptivos e mais ricos ainda, e faz a gente abençoar muito e muito mais pessoas, né? Vocês que falam
falam que a gente é ladrão, que não sei o quê, são pessoas inconformadas, são pessoas desiludidas, são pessoas que, sei lá, estão de mal com a vida, que de alguma forma são frustradas, são infelizes, nunca atingiram a felicidade, nunca atingiram o auge da vida, não acreditam que vão atingir e não querem que outras pessoas atinjam. O que elas fazem então? Elas atingem os mentores, para os mentores se sentirem ofendidos e deixarem de mentorar as pessoas para abençoar as pessoas. Então o mentor ele deixa de ser abençoado e deixa de abençoar a pessoa por causa de um hater que falou. E cara, eu amo vocês, haters, se tiver algum hater me ouvindo, eu amo vocês, de coração, eu oro pela vida de vocês, para Deus abençoar a vida de vocês, porque sem haters, eu não vejo como eu consigo melhorar sem vocês, legal? Então, fica essa dica aí, pessoal, Pablo Marçal é homem de Deus, né? E eu coloco aqui a prova quem me disser isso ao contrário, ok? Sigam ele e me sigam também, ok? Eu tenho muita coisa legal para passar para vocês também. Beijo no coração, meu nome é André Costa e galera, bora prosperar!